A psicosfera negativa da Terra, antes da pandemia, foi capaz de alterar a letalidade do vírus. Do vírus, né? Caso ocorresse a mudança do padrão vibratório, tudo o que estamos passando poderia ter sido evitado? Olha, dizer assim, tudo é muito difícil, mas o que a gente sabe daquilo que os espíritos colocam e daquilo que a biologia nos fala, um sistema imunológico equilibrado, ele tem melhores condições de resistir a vírus. Os germes que atacam o corpo humano, eles são de 3 categorias: vírus, bactérias e fungos. São esses 3. Os vírus são os mais frágeis de todos, os mais fáceis de combater. Bactéria é mais difícil do que vírus. E fungo, mais difícil do que bactéria. Então, os vírus são os mais simples, por conta da estrutura que eles possuem e da facilidade que o sistema imunológico teria para poder fazer um processo de inibição desses elementos. Mas, para isso, o sistema imunológico ele tem que estar bem. Pessoas em processo de depressão, pessoas angustiadas, ansiosas, irritadas, com ódio, vazio existencial e diversos outros problemas que realmente são muito frequentes na nossa sociedade atual, possuem um sistema imunológico mais frágil, o que, de certa maneira, predispõe a um ataque de vírus. Então, se eu tivesse uma condição emocional mais equilibrada, e eu não estou falando nem de espiritismo, estou falando de um conceito que transcende a doutrina espírita, que está muito mais próximo da medicina oriental, muito mais próximo do conceito grego de mens sana in corpore sano. Então, quanto mais eu estiver sereno emocionalmente, melhor o meu sistema imunológico atua e consegue debelar um determinado ataque de um vírus. Não posso dizer que esse vírus especificamente, da Covid, a gente teria instrumentação para combatê-lo, porque ele parece ter algumas estruturas que o nosso corpo humano tem dificuldade de conseguir reagir a ele. Mas se eu tivesse um sistema imunológico mais aparelhado, em melhores condições, o processo de ataque do vírus ele poderia ser bem menor. Não posso dizer que seria zerado, como está na pergunta, mas dá para dizer assim, que se nós amássemos mais, se nós odiássemos menos, se nós fôssemos menos ansiosos e tivéssemos propósitos mais nobres de vida, vivêssemos de maneira mais efetiva o amor nas nossas vidas, o nosso organismo estaria funcionando melhor. Nós teríamos um funcionamento orgânico muito mais adequado. Nós estressamos demais a nossa máquina, a gente não dorme, come errado, vive mal, odeia, tem raiva, se aborrece. Então, o sistema imunológico, ele reage a tudo isso. O nosso corpo é muito sensível ao processo emocional. Se a gente vivesse de maneira mais serena, num ataque de um vírus, eu tenho mais condição de reagir. Não vou dizer que não teria acontecido nada do que a gente está vendo hoje, mas a intensidade disso seria menor, porque nós teremos melhores condições de reagir e não teríamos tantos óbitos e um processo de contaminação tão efetivo, porque o nosso sistema imunológico conseguiria debelar essa doença e para que ela não acontecesse. Então, isso tem a ver muito com a nossa condição de vida, a maneira como a gente vive muito errado, e é essa condição que predispõe para que haja tanta letalidade desse vírus. Mas eu quero dizer, eu não estou dizendo com isso que, então, nada aconteceria, nada teria acontecido na humanidade. Não, mas o impacto seria menor se a gente seguisse aquilo que a música Epitáfio diz para a gente fazer.